Olá, paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui hoje uma palavra de Deus para o seu coração e eu peço a você para ficar até o final desse vídeo. Você curte o like, por favor, compartilha porque tem gente precisando ouvir a palavra de Deus. Fica até o final do vídeo que você vai ser muito abençoado. E deixa também seu comentáriozinho lá no YouTube que eu quero te conhecer, tá bom? O texto de hoje é de Neemias 6, os versos 15 e 16 que diz assim: O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Olha, aqui é a história do povo de Deus, né, que estava sofrendo vergonha porque os muros de Jerusalém, eles estavam todo destruídos. E naqueles tempos, era comum em que as cidades elas fossem muradas. Isso representava segurança, segurança política, segurança territorial, né? As pessoas, a população ela estava protegida contra guerras, contra várias coisas, não é? Então o muro, ele representava o muro ao redor de uma cidade. Ele representava muita coisa para o povo. E a falta do muro representava a desonra, representava a vergonha e total insegurança para o povo. No caso, o povo de Jerusalém, eles estavam sendo submetidos a pagamentos muito altos, de impostos muito altos, por conta daqueles que estavam mantendo o poder sobre eles. Eles estavam passando por grande dificuldade. E Neemias, ele era copeiro do rei. Ele era como se fosse um servo, né? Que ele estava ali numa outra cidade, servindo a um outro rei. E ele ficou com um semblante muito triste. O rei perguntou para ele: por que você está assim tão triste? E ele foi ali, ele teve a abertura para falar diante do rei o que estava acontecendo. E o rei, então, ajudou ele, falou: olha, vai lá, pode ir lá na sua cidade, você está triste porque os muros estão caídos, teu povo está passando vergonha, eu vou liberar você uns dias para você ir lá e ver o que pode fazer. E o que você precisar também, eu vou dar cartas para você buscar provisão para você poder fazer essa construção. Então ali, Neemias, ele achou a graça de Deus, o poder de Deus foi manifesto ali através daquele rei que estava ajudando Neemias. Neemias então viaja para poder fazer a inspeção da situação, ver o que precisava. Então, quando ele entende o que precisa, coloca tudo, digamos que na ponta do lápis, faz um planejamento do que vai precisar, reúne o povo para poder dividir as tarefas. Então, eles começam aquela obra. Mas não foi tão fácil assim. Existiam inimigos. Quando os inimigos de Jerusalém começaram a olhar o povo de Deus reconstruindo os muros, e isso representava essa reconstrução representava segurança daquele povo, representava a honra daquele povo, os inimigos, claro, não queriam, então eles foram em cima e começaram a mandar recadinho. Olha, é melhor vocês pararem a obra. Olha, porque senão vai acontecer assim, assim, assim. Porque estão dizendo isso assim, assim. Então era um leve trás, a tentativa de uma fofoca, de um leve trás para fazer o povo de Deus parar. Mas Neemias não emprestou seus ouvidos para aqueles fofoqueiros, aqueles olheiros do inimigo que estavam ali para prejudicar a obra daquela cidade, que na verdade era plano, era projeto de Deus, que aqueles muros ficassem prontos. E a gente vai refletir então sobre a transformação de um fracasso em honra. Deus transformou o fracasso de Jerusalém em honra. O texto que nós acabamos de ler que diz o quê? Que o povo, eles construíram os muros de Jerusalém em 52 dias. E os inimigos, as cidades vizinhas, elas ficaram aterrorizadas. Por quê? Um povo que estava sendo subestimado, aparentemente fraco, construir um muro extenso em apenas 52 dias, mas Deus deu estratégias a Neemias e botou todo o povo para trabalhar. Uns empunhavam armas e enquanto outros trabalhavam, eles trabalhavam vigiando o inimigo. Eles estavam ali, em constante trabalho.
todas as famílias estavam trabalhando próximos de suas moradias. E isso dava ao povo sensação, um sentimento de pertença, de cuidar da sua cidade. E sabe o que a gente pode aprender aqui, não é? Que Deus, ele fez coisas lindas ali, não é? Ele, através da reconstrução dos muros, a segurança de Jerusalém, ela foi restaurada. E as lições que a gente pode aprender aqui é que em momentos de dificuldade, a gente não deve ficar olhando, focando na dificuldade, nem olhando o que os opositores vão dizer, olhando o que está vindo contra, olhando os impedimentos, mas olhar para o Senhor, porque Ele, da mesma forma que Ele quis restaurar a situação do povo dele, Ele deseja nos restaurar também, nos abençoar. Como eu costumo dizer, o meu chamado é para isso, para dizer que Deus é bom, é maravilhoso, Ele faz maravilhas e Ele não fez ninguém para viver em tristeza, em amargura. Eu não sei, você que está aí ouvindo, qual o evangelho que você gosta de ouvir. Eu prego a palavra de Deus e na palavra de Deus está escrito isso. Não está escrito que Deus nos chamou para viver em tristeza. E Deus queria que o povo de Jerusalém tivesse sua alegria restaurada, sua segurança, sua honra restaurada. E é assim que a gente tem que fazer, olhar para Deus que tudo pode, para Deus que nos dá estratégia de vitória, para Deus que nos deseja caminhar em meio à alegria, em meio à bênção, porque quando Ele permite as lutas e as provas, é porque no final da prova Ele tem alegria e Ele tem bênção também. Ninguém passa por prova por toda a vida, porque Ele se lembra, olha para nós e se lembra que nós somos pó e que a gente precisa de um refrigério para a gente poder continuar nessa vida e cumprir a nossa missão. É por isso que eu digo, Deus, Ele não tem fracasso para ninguém, Ele tem honra, Ele tem bênção. Então, a outra lição que a gente aprende é quando nós somos dependentes de Deus, Deus, Ele provê. Neemias, em todo tempo, ele foi dependente do Senhor. E o que aconteceu? Deus surpreendeu Neemias e até mesmo o povo de Jerusalém. Quem diria que um rei de uma outra cidade ia se compadecer do povo de Jerusalém? Ele não tinha nada a ver com Jerusalém, mas ele viu a situação de Jeremias, ele viu a tristeza. E aquele homem, ele foi usado por Deus, foi um verdadeiro anjo na vida de Neemias, digamos assim. Então é assim que Deus faz. Quando você é dependente de Deus, Deus vai na sua frente, Deus providencia tudo. Tem um louvor que fala, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Esse é o nosso Deus. E Deus abriu as portas para Neemias. E Ele pode fazer isso na sua vida, na sua situação, se você for dependente de Deus. Ser dependente de Deus, para a gente fazer isso, a gente precisa ter fé, exercitar nossa fé a cada dia. Tem coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que a gente não pode fazer, que não está ao nosso alcance. Aí é que entra a dependência. Até mesmo aquelas coisas que a gente pode fazer, como simplesmente entrar no seu carro, dirigir seu carro, e de repente você vai na esquina da sua casa, pode acontecer alguma coisa, então a gente precisa ser dependente de Deus, orar todos os dias, Senhor, vai na minha frente, me protege, me guarda, me abençoa. Neemias foi dependente de Deus. Deus usou o rei de outro povo, de uma outra cidade, para ajudar Neemias. E ali ele teve a provisão toda que ele precisava para ajudar o povo dele. E a outra lição é não desanimar diante das perseguições. Perseguição você vai ter, quanto maior for o propósito de Deus na sua vida, maior vai ser a perseguição que você vai enfrentar. Você sabia disso? Talvez você não saiba, né? Então talvez você esteja enfrentando perseguição. São pessoas que vêm ao seu redor, invertendo o que você fala, colocando palavras na sua boca para te prejudicar. Você não pode falar nada, porque o que você fala, vem alguém para te perseguir, dizer, transformar suas palavras numa coisa que você nem disse para te prejudicar. Isso é perseguição, né? E não olhe para as perseguições, olhe para o Senhor e peça a Deus sabedoria para você aprender a lidar com os perseguidores. Neemias, quando começou a receber aquelas cartinhas lá para ir ao encontro, né, convidando para ele ir ao encontro lá dos perseguidores, ele, nem deu ideia. Sabe o que ele fez? Olha, me dá licença porque eu tenho mais o que fazer.
foi isso que ele fez. Diante disso, os perseguidores não tiveram o que falar de Neemias, e Neemias pôde concluir ali a obra junto do povo. Se ele tivesse dado ouvidos, ele teria perdido tempo. Não perca tempo com os perseguidores. Olhe para o Senhor e foque na sua missão. A outra lição que a gente pode aprender aqui é que quanto maior é a luta, maior é a vitória. Como foi ali com o povo de Jerusalém. Eles foram oprimidos, eles foram perseguidos, eles foram explorados, né? E teve um tempo que Deus olhou para aquele povo e ouviu o clamor do povo, ouviu o choro do povo e enviou Neemias, que era um homem simples, era um copeiro do rei, né, para estar ali resolvendo ali aquela situação. Então, querido, eu convido você a lembrar hoje que Deus é poderoso, que da mesma forma que Deus deu sabedoria e estratégia para Neemias para ajudar o seu povo a transformar aquela situação de desonra em honra, Deus pode te honrar também. Deus pode mudar a tua situação, Deus pode reconstruir sua vida, restaurar sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus restaurou os muros de Jerusalém através do povo, das mãos do povo, em 52 dias apenas. No de repente, Deus pode fazer coisa linda, coisa grande na sua vida. Não se desespere, mantenha o seu foco no Senhor. Faça sua oração, confie, mantenha o seu coração esperançoso. Uma das coisas que o inimigo quer fazer nesse tempo é minar a nossa fé, prejudicar a nossa fé para a gente não alcançar as bênçãos do Senhor. Continue focando no Senhor, continue olhando para o Senhor. Ele cuida de você. Hoje eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome, Jesus. Nesse momento eu oro por essa pessoa que está aí me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, renova a esperança dela, a paz no coração. Visita o corpo dela, dando saúde. Renova a alegria dela, as forças dela. Supre, Deus, as necessidades. Todas elas, Senhor, das mais importantes às mais insignificantes, porque só o Senhor é Deus e o Senhor sabe o que ela precisa. Visita o coração e a mente dela hoje. Restaura ela hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.